Muito bem, nós vamos iniciar então a análise da nossa aplicação cliente nesse momento. Lembrando que orientações para que você consiga executar essa aplicação a gente disponibiliza lá no ambiente de EAD. Então a estrutura da nossa aplicação cliente é a estrutura padrão que a gente já vem utilizando em outros módulos do projeto ERP. Na verdade eu vou ter aqui uma referência ao meu serviço, ao serviço do contas a receber. Eu vou ter um pacote de imagens, um folder de imagens, um pacote útil que tem algumas classes utilitárias. Eu vou ter um pacote view. Esse pacote view, então, eu vou ter dentro desse pacote view um pacote contas a receber. E aqui eu vou ter, então, minhas views. Eu vou ter um pacote view model, que vai ter um outro pacote contas a receber. E aqui dentro, então, eu vou ter minha view model dessa aplicação, que é a view model do contas a receber, ok? Depois as demais classes, ou melhor, os demais arquivos que são comuns às aplicações WCF, WPF, melhor dizendo. Então, ok? Então essa aqui é a estrutura básica. Lembrando que eu não vou entrar em detalhes como é que constrói um cliente, um WPF que chama o WService. Isso aí foi mostrado especificamente no treinamento de cadastros dentro do ambiente de EAD, Então isso aí não será abordado nesse momento. E o que eu vou mostrar aqui nesse momento, eu vou me concentrar então nessa nossa aplicação, que é o contas a receber, que é o assunto desse treinamento. Muito bem. Então o contas a receber, assim como as demais aplicações do projeto T2T ERP em C#, ele é construído em cima de uma estrutura de abas, ok? Um controle de abas, o Tab Control, Então eu vou ter um Tab Control principal. Esse Tab Control principal ele tem 4 abas nessa aplicação, que são essas 4 abas aqui. Essas 4 abas disponibilizam operações básicas para cada uma dessas entidades, vamos dizer, que são entidades no nosso banco de dados e são entidades na nossa aplicação também, Muito bem. Dentro de cada uma dessas abas principais, eu tenho um segundo conjunto de abas. Esse segundo conjunto de abas é composto de 2 abas, uma aba principal e uma aba secundária. A aba principal é essa aba que a gente vê agora, é a aba que fica exposta. Essa aba principal ela tem uma caixa de texto e 4 botões e tem um grid. A aba secundária ela é instanciada dinamicamente a partir do momento que eu clicar em um destes 3 botões, ok? Então, por exemplo, eu cliquei nesse botão, nós temos aqui a nossa aba secundária sendo exposta com a operação de inclusão. Quando eu clicar em cancelar, a gente retorna para a aba principal. Novamente, fui deslocado para a aba secundária, a aba que está ao fundo. O que ocorre então é o seguinte: quando eu clico em um dos 3 botões, a aba secundária, que é a aba que está ao fundo, ela vem para frente, que na verdade eu chamo de aba de operações. Ok? Então a minha aba que estava ao fundo ela veio à frente. Quando eu clico no botão cancelar, a minha aba de operações, que é a minha aba secundária, ela retorna ao fundo e a aba principal vem à frente, com o grid e com os botões. Então essa aqui é a estrutura da nossa aplicação. Estrutura de views, e eu vou mostrar então isso aqui no código, Então aqui eu tenho a minha aba principal, meu conjunto de abas principais, onde eu tenho essas 4 abas, e dentro desse conjunto de abas principais eu tenho um segundo conjunto de abas, Então observe, eu tenho minha aba principal, aqui eu defini meu controle, tenho minha aba primeira aba. Para essa primeira aba eu defino um cabeçalho, tá ok? Esse cabeçalho então é onde eu vou apresentar essas informações e a imagem. E dentro então desse meu item, o primeiro elemento de conteúdo que eu vou ter vai ser um segundo Tab Control que está aqui, que é este Tab Control aqui de baixo. Observe que esse Tab Control de conteúdo ele não tem
as abas deles não são visíveis por conta dessa propriedade aqui, ok? Então, nesse momento eu digo que eu não quero abas visíveis, mas aqui quando a gente está em modo de codificação, a gente tem os dois elementos, os dois itens, tá certo? Muito bem, então essa aqui é a estrutura principal. A gente não vai trabalhar nessa aba aqui nesse momento, a gente vai trabalhar nessa aba aqui. Então, que a estrutura é a mesma, né? Então, eu vou ter aqui a definição do item. E aqui dentro, então, eu já tenho... na verdade, eu tenho a definição do item aqui, do cabeçalho aqui, né? Status parcela, que é a entidade que a gente vai trabalhar nesse momento. E na sequência eu já abro o meu segundo controle, né? Novamente aqui então eu configuro a visibilidade dele para que a aba não seja visível, e conforme eu tinha dito, eu vou ter essa aqui que é a aba principal dessa entidade, ok? Então eu tenho uma aba principal e uma aba secundária. A aba principal é uma aba estática que contém estes elementos aqui, e a aba secundária é uma aba dinâmica em que eu adiciono o conteúdo de acordo com a opção que o usuário fez nesse momento, tá ok? Então a gente vai começar analisando essa aba principal. Dentro do status da parcela, a gente vai começar analisando essa aba principal. Muito bem. Então a aba principal, conforme eu tinha dito, ela tem a visibilidade dela setada para que para que ela fique oculta, né? Aliás, o conjunto de abas, né? E a gente tem então como primeiro elemento e mais importante elemento esse primeiro painel. Esse primeiro painel, que é um stack panel, contém a caixa de texto e mais 4 botões, e eu tenho um segundo elemento, que seria o elemento que armazena o nosso grid, que é este elemento aqui, né? Então eu tenho um group box e dentro dele então eu tenho um data grid. Todos esses elementos, ou seja, esse stack panel e esse group box com o data grid, estão dentro de um doc panel, tá ok? Que é um doc panel principal aqui. Deixa eu retomar um assunto aqui, que é o seguinte: a visibilidade, a troca de visibilidade entre uma aba e outra, né? A definição de qual aba é visível para o usuário nesse momento é controlada por meio desse binding aqui, ok? Muito bem, então. É controlada por meio desse binding aqui, né? Então tem um binding selected tab principal, tem um outro binding aqui, selected tab status parcela operações, né? Muito bem. Continuando então, a gente tem então a nossa aba, nosso stack panel aqui com os botões. Essa stack panel a gente vai tratar posteriormente. E nesse momento nós vamos apenas abordar, ou já abordar o nosso grid, tá ok? O nosso grid então, ele está dentro desse group box e ele está com a opção para que as colunas não sejam geradas automaticamente, tá? Por esse motivo eu tenho então que fazer a definição destes grids aqui. Muito bem. Se nós observarmos, nós vamos ter dois bindings aqui, tá certo? Essa propriedade item source, então ela vai ter o primeiro binding, que é um binding com uma listagem, tá ok? A listagem de status da parcela, e eu vou ter uma segunda propriedade que tem um binding com status parcela selected. Esse binding é realizado com a nossa view model, tá? Isso aí eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. No momento que esse grid é instanciado, então o que ele vai procurar? Ele vai procurar esse binding aqui, essa lista de status parcela nessa minha view model. O grid vai percorrer essa lista e vai preencher os dados dessa lista com estas propriedades aqui. Essas propriedades, então, são propriedades que eu encontro
em cada elemento dessa lista. Então aqui eu vou entrar num laço, na verdade, e esse laço vai, para cada esse elemento dessa lista, popular a minha grid com essas propriedades aqui. Tá ok? Então, não, quer dizer, essa grid, então, eu tenho 4 colunas, ID, situação, descrição e procedimento, né? A outra propriedade que eu tenho aqui é uma propriedade que define que essa grid é para leitura apenas, ok? E como que acontece esse binding aí com a nossa view model? Então aqui eu vou olhar o code behind nessa nossa view e observe que então eu tenho a definição da classe, né? Da view, e tenho aqui uma propriedade, um atributo, né? Que é a nossa view model, que é a view model que eu executo, faço todos os bindings e que eu chamo para que sejam executadas as operações, tá certo? Então observe que no momento em que o construtor então dessa minha view já após a inicialização dos componentes, que é um procedimento padrão, esse construtor ele vai instanciar a view model que vai dar suporte a toda a minha aplicação, tá? Além dele instanciar a view model e atribuir como uma propriedade desse meu objeto, dessa minha view, ele também vai setar essa view model como data context. E é por esse motivo, por eu estar setando como data context, é que eu consigo fazer o binding nos meus elementos, nos meus componentes da view. Quando eu faço esse binding aqui, o que ocorre? A minha view, ou durante a execução, a minha view vai procurar no data context esse elemento aqui. Tá, ok? A lista status parcela. Vai procurar, então, no caso, na minha view model, né? Que se nós observarmos, vamos abrir a view model, essa propriedade vai estar declarada exatamente aqui, ó. Lista status parcela, ok? Então aqui está a minha propriedade que tem um binding nessa grid aqui, tá certo? Muito bem. Beleza, o binding a gente entendeu como é que é feito. Então eu instanciei a minha view, na hora que eu construo a minha aplicação, ele vai instanciar a minha view principal, que é essa view aqui, contas a receber client. Quando ele instancia essa view principal, ele já instancia a minha view model e na sequência ele vai associar o data context dessa minha view. Ele vai instanciar a view model, vai associar a view model que eu instanciei. Ok, isso eu entendi. E nesse momento eu já fiz o binding também com aquele elemento que vai popular meu data grid, com aquela propriedade que vai popular meu data grid. Mas em que momento em que a lista é preenchida, né? A lista é preenchida justamente quando o usuário clica aqui nessa aba, tá certo? Por que isso ocorre? Porque essa aba ela tem um binding, assim como essa aba secundária, ela tem um binding de visibilidade por meio da propriedade isSelected, né? Então observe que todas as abas principais do sistema têm um binding com uma propriedade isSelected, ok? Lá na nossa view model. Então no momento que a gente clica em uma destas abas, por meio desse binding aqui, essa propriedade recebe o valor true, tá certo? Então, no caso da nossa status parcela, né? Observa, a gente tem essa propriedade, né? Ela tem um bind com esse atributo lá na nossa view model. Quando o usuário clicar nesta aba aqui, ele vai estar mandando um true para cá, tá ok? Nesse momento, eu vou estar... O usuário clicou nessa aba aqui, eu vou pela minha view model, eu vou mandar selecionar a minha aba principal por meio dessa segunda propriedade aqui, então. Então, o que ocorre é, o usuário clica aqui, ele vai setar true nessa propriedade e pela view model eu vou
mandar ele setar true nessa propriedade aqui, o que vai automaticamente transferir a visibilidade para essa aba. No momento então que eu setei a visibilidade true para essa aba, eu já sei que eu preciso dessa grid ou dessa listagem aqui populada, né? E é isso que eu vou mostrar agora, né? Como é que isso ocorre. Então, o usuário clicou na aba status parcela, ele vai setar na minha view model. Opa! Ele vai setar na minha view model essa propriedade aqui, né? Ok, observe então. O usuário clicou, né? Aqui está, por meio desse binding aqui, né? Ele vai transferir um true. Essa aba está selecionada, ela está visível, né? Então eu vou entrar para cá. Vou setar a propriedade normal, né? E se o valor for verdadeiro, eu vou atribuir nulo para o texto de pesquisa, né? Que é essa caixa de texto aqui. Então, logo que o usuário clica aqui, a gente limpa a caixa de texto. Na sequência, conforme eu tinha falado anteriormente, eu vou setar true para essa aba essa aba principal desse componente aqui, né? Desse componente de abas, que é essa aba aqui. Então, observe, para essa propriedade eu estou setando true nesse momento. Como eu estou setando true aqui, que ocorre vai estar visível, né? Eu setei o texto, limpei o texto, setei true. E se nós observarmos essa propriedade aqui, e a gente for para analisar o código dela, nós vamos perceber que a gente está setando true, né? Então, setou true aqui, tem essa chamada de evento, e nós temos esse um segundo if. Esse if, se for true, nesse momento, então, eu chamo a atualização de status parcela. Tá certo? Então, veja só. Toda vez que essa aba principal recebe a visibilidade, o que acontece? Ela zera esse campo e preenche a grid. Então, cliquei aqui, eu setei a visibilidade para cá, zero esse campo, preencho a grid. Saí da minha aba secundária, fui para a minha aba primária, minha aba principal. Limpo este campo e preencho a grid. Na verdade, nesse caso aqui eu vou só preencher a grid, tá? Bom, continuando então, vou preencher a grid por meio da chamada desse método. Esse método então vai realizar, vai instanciar o meu serviço. Que serviço é esse? É o serviço que eu já mapeei aqui, né? Então, vou instanciar o meu serviço, vou criar um elemento, tá? Um elemento de consulta, um elemento de lista de parcelas auxiliar aqui, né? E vou chamar esse meu serviço, especificamente a função para selecionar o status da parcela a receber, ok? Então veja só, eu chamo esse método e passo como parâmetro de consulta um status a parcela a receber DTO. Lembrando que os métodos, as operações do meu serviço que a gente viu anteriormente, elas recebem esse status, elas recebem sempre uma entidade, um objeto como parâmetro de consulta. Então, nesse momento, eu estou instanciando esse objeto que eu vou mandar como parâmetro de consulta. E para esse parâmetro de consulta, eu estou setando a descrição. Estou setando a descrição que vem lá do texto de pesquisa, né? Que no caso aqui vai estar nulo, que a gente setou nulo, tá ok? Então, aqui eu estou mandando um objeto cuja string de pesquisa é nulo, então vai vir sempre vazio. Observe que estou limpando a nossa status parcela, né? Que é a status parcela que está vinculada com esse grid aqui. Então, nesse momento, eu estou limpando essa status parcela, ou seja, estou zerando ela e vou preencher ela com os novos elementos que eu obtive aqui da consulta ao banco. Então, para isso, eu percorro a lista e vou adicionando a lista cada um dos elementos que vem no retorno
da minha consulta, tá certo? Então, dessa forma aqui que eu estou populando a minha lista de parcelas, né? Tá ok? Muito bem. Continuando então, eu populei minha lista de parcelas. Na sequência, então, a gente vai analisar essa aqui então é a estrutura principal, o momento que eu carrego a minha parcela. A gente vai analisar agora a consulta, a pesquisa, né? Vamos executar a aplicação. Então veja só, cliquei na aba status parcela, ele transferiu a visibilidade para a minha aba principal. Automaticamente ele setou nulo aqui na minha caixa de texto e fez uma pesquisa no banco, tá certo? Vamos preencher com X aqui. Eu vou clicar na minha aba lançamentos a receber e vou voltar para a aba status parcela. Observe que a gente teve esse campo foi zerado, né? Muito bem, se eu clicar em X aqui, então agora a gente já vai estudar a primeira operação que é realizada no nosso primeiro botão, que é o botão de pesquisa. Pesquisa, que é o botão que é realizado, que é o único desses 4 botões que realiza a operação nessa janela principal, né? Nessa aba principal. Então, se eu clicar em pesquisar, com a letra X eu não vou ter nenhum elemento cuja descrição contém o elemento X, então minha lista vai vir zerada, tá? Se eu clicar aqui e voltar, a pesquisa é refeita, né? Agora com a lista completa, com todos os elementos que no caso eu tenho apenas um, né? Muito bem, então essa aqui é a pesquisa, né? Ele busca o campo de texto, eu cliquei no botão pesquisa. Como que funciona isso no código, né? No code behind? O que ocorre é o seguinte, eu tenho minha aba. Então, conforme eu tinha dito anteriormente, dentro dessa aba eu tenho a definição de um segundo elemento de abas, um segundo controle de abas. E logo no início eu já tenho um stack panel que contém a caixa de texto e 4 botões. A caixa de texto, então, ela tem um binding com essa propriedade aqui, tá? Na minha view model, que é a view model que é associada a essa view. Então, se nós observarmos, então eu tenho aqui o meu atributo, a minha propriedade, e se nós observarmos melhor, a gente vai ter então um método de acesso a essa propriedade, né? Que é esse método aqui, que tem um get e tem um set, ok? Muito bem. Então aqui eu tenho um binding dessa minha caixa de texto com aquela propriedade, e na sequência eu tenho um botão. O botão pesquisar, ele tem um evento, que é o botão pesquisa status parcela clique. E esse botão pesquisa status parcela clique vai estar aqui no code behind da minha view model, ok? Aqui está. E esse evento então vai chamar a minha view model e vai chamar especificamente a operação de pesquisa de status de parcela. Muito bem, então veja que todas as operações que eu tenho que são chamadas por eventos destinam sempre o tratamento, as operações sempre para view model, né? Ok? Então aqui eu vou chamar minha pesquisa. Veja só a pesquisa como é uma operação simples, né? A minha pesquisa, ela vai chamar a atualização, da lista de parcelas. Essa atualização de lista de parcelas é um método que a gente acabou de ver e em que eu instanciava o meu serviço, construía uma lista de parcelas auxiliar e, no caso da pesquisa, o mais importante a gente instancia o parâmetro da consulta e, como não vai estar nulo nesse momento aqui, eu vou atribuir a descrição um valor que vai ser informado pelo usuário, o que foi informado pelo usuário. Tá certo?
Então, o resto é a mesma coisa, né? A diferença é que agora aqui eu vou ter um valor X que foi informado pelo usuário e que é utilizado como elemento de filtro no meu select. Muito bem, na sequência então eu limpo as minhas parcelas, percorro a lista e o que ocorre aqui no momento que eu atualizei a minha grid, atualizei essa minha lista aqui, né? A minha grid, por ter um binding com essa lista, ela automaticamente faz essa nova atualização. Tá ok? Faz esta atualização. Muito bem, então esse aqui é o botão de pesquisar. Operação simples, né? E na sequência, então, a gente já vai começar a analisar esses 3 botões, né? O botão de incluir, então, que é o nosso primeiro botão. Estrutura é a mesma do botão pesquisar, né? Estrutura de eventos, né? Na verdade. Eu vou ter, então, aqui a chamada para o botão do evento, né? Do evento deste botão. Eu antecipo que a chamada do evento desse botão aqui vai fazer 2 operações principais, né? A primeira é transferir a visibilidade que está na minha aba principal para a minha aba secundária, né? Que é esta aba aqui. E a segunda operação que ele vai fazer é instanciar esse elemento aqui. Instanciar a minha view, a view que vai ser utilizada nesse momento aqui, tá? Então veja só, eu tenho minha aba principal, que é uma aba estática, que é essa aba aqui, e tem a minha aba secundária, que é uma aba cujo conteúdo é definido dinamicamente por meio desse binding aqui, o binding com content presenter status parcela. Esse binding aqui, então, isso aqui é uma propriedade que eu tenho aqui na minha view model. Observe, né? Eu tenho esses content presenters aqui, né? E esse daqui especificamente é o que eu estou fazendo binding nesse momento. Então, esse content presenter terá seu conteúdo atribuído dinamicamente, né? Ou no momento em que o usuário clicar lá no botão incluir. O usuário clicou no botão incluir, vai chamar o evento, vai chamar este evento aqui, né? Vai chamar este evento aqui que vai transferir a visibilidade e instanciar esse conteúdo aqui. Vejamos então. Opa, não é aqui, é no nosso code behind da view. O código que roda por trás da view. Então veja só. Veja só e repare que essa abordagem é o que vai ser utilizada em toda a aplicação, né? Então, quando o usuário clica no botão incluir, na verdade o que eu chamo é um preparar inclusão. O que ele faz nesse preparar inclusão? Nesse preparar inclusão, a gente, conforme eu tinha dito anteriormente, seleciona, ou melhor, não seleciona, ele atribui a visibilidade ou a seleção para a aba que está, a aba secundária, a aba que está ao fundo, a aba de operações, né? Então veja só o binding aqui, né? Selected tab, status parcela, operações. E aqui então, se nós observarmos, né? A visibilidade, o selected, tem um binding exatamente com aquela propriedade, né? Então atribui true, nesse ponto, trouxe a visibilidade, trouxe a seleção, a aba selecionada que estava ao fundo para frente. Tá ok? Segunda etapa. Instancio o meu status parcela incluir, meu objeto que eu vou utilizar como objeto a ser salvo, ser enviado para o banco de dados, ser enviado para o meu serviço salvar, tá? É um objeto novo. Na sequência, instancio a minha view de inclusão, tá ok? De inclusão do status parcela. Tá certo? E essa view a gente vai analisar agora, né? Mais pra frente. Então veja só. Content presenter status parcela, que é o elemento que eu tenho binding aqui. Tá ok? Nesse elemento, então, o conteúdo desse elemento eu defino como esta view. View status parcela. Tá certo? Como que é essa view?
Vamos dar uma olhada rapidamente na execução desse código. Status parcela. Cliquei, trouxe a visibilidade. Para frente, instanciou minha view. E aqui eu tenho os meus campos que estão disponíveis para inclusão pelo usuário. Tá? Então a view é essa aqui, que é a view status parcela incluir. Né? Vamos ver no código como que é. Então observe que aqui está o meu construtor. E a minha view está aqui, né? Status parcela incluir. Muito bem, isso aqui então é aquela view, né? Aquela view que eu mostrei em execução. Na verdade é um user control. Nesse user control então tem esses 3 campos, melhor dizendo, 3 campos e 2 botões. Esses 3 campos aqui, eles têm um bind com status parcela incluir. O que é esse status parcela incluir? É este elemento que eu instanciei nesse ponto aqui, ó. Tá ok? Então é um binding com um elemento novo. Muito bem, esse binding com esse elemento novo é realizado em cima da minha view model, tá? E isso aí eu vou mostrar agora, que é o seguinte. Vamos analisar o code behind aqui. A minha view model, a minha status parcela incluir view, recebe como parâmetro do construtor a própria view model. Tá ok? Essa própria view model. Então, se nós observarmos aqui na minha view model, no momento que eu instanciei a minha view, eu passei ela mesma, a própria view model, como parâmetro. Por quê? Porque a minha view utiliza essa view model para chamada de operações e para referências nos bindings, tá certo? Então veja só, por esse motivo a estrutura é muito parecida com aquela que a gente utilizou na view principal. Vou ter a mesma propriedade, o mesmo atributo. E logo após a inicialização dos componentes, eu vou ter a atribuição dessa view model que eu recebi como parâmetro a essa propriedade. Observe que ao contrário da minha view principal do sistema, nesse caso aqui eu não vou instanciar, eu vou simplesmente receber no parâmetro do construtor, né? Na sequência eu tenho a mesma atribuição ao data context, essa minha view model que veio como parâmetro, ok? Muito bem. Então estes bindings aqui são realizados com aquela status parcela incluir que eu instanciei naquele momento, tá certo? Veja só, quando o usuário clica em cancelar, vamos começar pelo cancelar, né? Quando o usuário clica em cancelar, ele chama um evento, o evento desse botão. Esse evento então está definido aqui, ok? E o evento chama a minha view model. Observe que toda vez que um evento chama a minha view model, aliás, todos os eventos eles sempre chamam a view model, né? Para que ela determine a ação a ser executada, né? Então, chamei o cancelar, minha view model vai fazer o quê? Vai devolver a visibilidade, vai zerar essa operação e vai devolver a minha visibilidade para a minha tela principal de status parcela. Então, vejamos como é esse evento, né? Esse método. Então, sair do cancelar, vamos ver o método, como é que é? Método muito simples. Devolvo a visibilidade ou a seleção para a minha aba parcela principal, que é esta aba aqui. Então aqui em status parcela, então eu estou nessa aba de trás, vou devolver a visibilidade por meio dessa propriedade, né? Status parcela principal. Então atribuir a seleção para aquela aba, ou seja, aquela aba veio para frente novamente e na sequência eu atribuo nulo para o conteúdo que eu tinha recém-instanciado para a aba que estava ao fundo, para a minha aba de operações, tá ok? Dessa forma eu limpo ela e deixo ela pronta para receber um novo conteúdo, né? Então se nós observarmos aqui, quando eu clico em status da parcela incluir, chamei a aba do fundo e instanciei a minha status parcela incluir view. Quando eu clico em cancelar, transfiro a visibilidade para frente novamente e seto nulo para o conteúdo da minha aba que estava ao fundo, tá? Muito bem, então essa é a opção de cancelamento. A opção de
inclusão vai fazer o quê? Vai chamar minha ViewModel também. Vai fazer duas operações. Chama minha ViewModel e na sequência transfere a visibilidade para a aba principal novamente, né? Então, como que é esse código na minha ViewModel? Código de inclusão bastante simples e essa estrutura é uma estrutura que eu utilizo em todas as operações que chamam serviço, né? O serviço que a gente fez, serviço que nós referenciamos aqui, tá ok? Então, a primeira coisa que eu faço é instanciar o serviço. Observe, eu instancio o nosso serviço. Na sequência, então, eu chamo o método salvar status da parcela, que conforme a gente tinha visto anteriormente, ele recebe um parâmetro, que no caso é a parcela que eu vou incluir. Concluiu a inclusão, seto nulo para o status da parcela, ou seja, que eu incluí, né? Ou seja, eu estou esperando então, estou preparando o sistema para que seja incluída uma nova parcela. Nesse momento aqui, uma vez que eu concluir essa operação, devolvo o controle para a View. A View então vai solicitar que a minha ViewModel prepare ou chame a tela principal do meu sistema, que é a mesma operação que eu realizei aqui no cancelar, tá ok? Então faço a inclusão chamando o meu serviço, na sequência devolvo o controle para a minha view principal aqui do status parcel, tá certo? Então esse aqui é o fluxo do incluir, né? O fluxo do excluir e do alterar é muito parecido, tem uma pequena diferença e essa pequena diferença é em relação à grid. Muito bem. Se a gente observar, meus dois botões excluir e alterar eles só ficam disponíveis quando o usuário clica em algum elemento da grid, tá? Até então eu não tenho que excluir, né? Porque eu não tenho nada selecionado. Então quando o usuário clica, os dois botões excluir e alterar ficam disponíveis, né? Muito bem. E aí sim eu tenho então aquela mesma operação, né, que eu realizo com incluir, que joga a aba principal para o fundo e transfere a visibilidade para a aba de secundária, instanciando as respectivas views de exclusão e de alteração. Muito bem. De que maneira que ocorre, né, essa habilitação dinâmica dos botões, né, no momento do clique? Essa ocorre por meio de bindings, né, também. E isso ocorre da seguinte maneira. Quando o usuário clica em um elemento dessa grid, essa propriedade selected item, né, ela atribui o elemento que foi escolhido, o item que foi escolhido, a essa propriedade aqui, status parcela selected, da minha ViewModel. Então, ok? Vamos fechar aqui. Então, observe o seguinte. Na minha ViewModel, eu tenho um status parcela selected, que é esse status parcela aqui. E quando o usuário clica em um item dessa grid, ele vai atribuir a esse elemento aqui o item selecionado. Muito bem. Se nós observarmos aqui no botão excluir, nós vamos ter, além do stack panel e a mesma estrutura de eventos de clique que nós temos para o botão incluir, a gente tem uma segunda propriedade, que é a propriedade isEnable, ou que define a habilitação ou não desse botão. Isso tanto na parcela incluir isso tanto no botão excluir quanto no botão alterar. Essa propriedade tem um binding com esse atributo da nossa ViewModel, tá? E selected status parcela. Vamos dar uma olhada nesse atributo. Então veja o seguinte. Esse atributo, na verdade, essa propriedade ou esse método, ele só tem, na verdade é uma propriedade, né? Essa propriedade só tem a função definida get, não tem nem set, tá? Porque o set é definido dinamicamente, né?
Por que isso ocorre? Porque na verdade o get é um teste sobre este elemento aqui. O elemento que eu fiz o binding aqui, né, que é o status parcela selected. Então veja o seguinte. Eu vou testar para ver se essa propriedade status parcela selected existe ou se tem um item associado a ela. Se tiver um item associado a ela, significa o quê? Que existe uma parcela, status de parcela selecionado. Tá ok? Então um teste aqui ele retorna verdadeiro ou falso caso exista um item selecionado. Retornando verdadeiro ou falso caso exista um item selecionado, vai definir ou não o status em relação a habilitado do botão excluir e do botão alterar. Ok? Então é dessa forma que é definido a visibilidade, ou melhor, o status em relação à habilitação ou não desses dois botões. Muito bem, quando o usuário clica, continuando, quando o usuário clica então nesse botão, a estrutura agora aqui vai ser a mesma que a gente viu para o botão incluir. Chama o code behind. Code behind vai preparar primeiro a tela de exclusão. O que o preparar significa? Traz a tela para frente. Prepara o conteúdo, instancia a view de exclusão, né? Vamos dar uma observada nessa view. Aqui está a view de exclusão, 4 campos. Esses 4 campos vão ter binding com o quê? Vão ter binding com a nossa status parcela selected. Ok? Os 4 campos vão ter binding com essa status parcela selected, que foi a status parcela que o item que o usuário selecionou no grid. Tá? Então, nesse momento, o usuário vai estar vendo as informações que ele selecionou lá no grid. Né? Então, vejamos isso aqui em execução. A gente vem em status parcela, clicou. Essas informações que vão estar aqui são as mesmas que o usuário está vendo aqui. Tá? Muito bem. Então, o usuário está vendo as informações e tem duas opções. Ou ele cancela ou ele confirma. O que ocorre nesse cancela e nesse confirma? Nós vamos para o code behind. Lembrando que o construtor é a mesma estrutura da inclusão, né? Recebe a viewModel, tá ok? No construtor. No construtor, então, recebo a viewModel, atribuo a minha viewModel a propriedade ou atributo que eu declarei aqui em cima, seto o meu data context para essa viewModel, e aqui eu tenho então um botão de cancelar e botão de excluir, o botão de confirmar. O botão de cancelar, mesma coisa que eu já tinha falado anteriormente, retorna a visibilidade que está na tela secundária, na aba secundária para a aba principal, e o botão confirmar, ele sim vai providenciar a exclusão por meio da viewModel. Tá? Então o botão confirmar vai realizar duas ações, a primeira é a exclusão e a segunda é a devolução da visibilidade para a aba principal, que é esta aba aqui. Né? Então a gente está nessa e ele devolve para essa aba aqui. Como que ocorre a exclusão? Exclusão muito simples, ele chama o serviço, né? Observe. A gente vai chamar o serviço, ou melhor, instanciar o serviço, né? Novamente, e chamar o delete parcela, mandando quem agora? Mandando o status parcela, que foi o elemento que eu selecionei na nossa grid. Então, selecionei elemento, mostro para o usuário clicou em confirma, então exclui aquele elemento que foi selecionado. Quando o usuário excluiu, ele vai confirmou a exclusão pela viewModel nesse código aqui, né? Excluir status parcela. Confirmou a exclusão, ele vai devolver a visibilidade para a tela principal, né? Muito bem. O que ocorre quando o usuário devolve visibilidade? O sistema retorna a visibilidade para essa tela principal. Ele chama o código que vai preencher novamente essa grid. E aí então vai preencher a grid já sem este elemento. Tá certo? Botão alterar, mesma estrutura. Chama o evento. Aqui está. Vamos fechar nessas duas views. Chama o evento na nossa viewModel.
melhor, chama o evento no nosso code behind. Nosso code behind da view é que vai chamar a preparação da nossa tela de alteração. Mesma estrutura, seta a visibilidade para a aba secundária, instancia dinamicamente conteúdo, que é essa status parcela alterar view, passando a view model. Status parcela alterar view, que é essa tela aqui, vai exibir o conteúdo do elemento que foi selecionado na grid, tá ok? Observe o binding aqui, status parcela selected. O usuário observa e tem a opção de cancelar e confirmar. Vamos para o code behind. Code behind é a mesma coisa da tela de exclusão. Recebe a view model, inicializa os componentes, atribui a view model e atribui a view model a propriedade e ao data context. O botão de cancelar, então, que é esse botão aqui, chama este evento que vai retornar a tela principal da nossa status parcela. Então a gente está aqui e retorna para cá, se ele clicar em cancelar, ou ele tem a opção de incluir. Se ele confirmar a inclusão, chama a view model. A view model então vai fazer o que? Mesmo procedimento da exclusão. Instancia o nosso serviço e chama o update do status parcela passando o parâmetro. Na sequência, devolve a visibilidade para a nossa tela principal, ok? Então a gente sai da aba de fundo. Quando o usuário clicou em alterar, foi para a aba de fundo, instanciou a tela, o usuário clicou em cancelar ou confirmar, retorna para essa tela aqui e seta o conteúdo dessa aba de fundo aqui como nulo, ok? Muito bem, então em relação às operações dessa nossa primeira aba que a gente está analisando, a status parcela, a gente vai encerrar por aqui. O principal a gente viu, essa estrutura é importante que você analise com calma, porque é a estrutura que a gente utiliza, vai utilizar em todas as demais abas, tá certo? Por enquanto era isso, na sequência a gente continua.